Então, mais uma vez, né, a gente, né, mais uma vez, bom dia. Então, vamos, né, dar início à nossa aula aqui. Essa aula é uma aula, né, do capítulo 8, com esses movimentos que vão acontecer na Europa do século XIX. Então, lembrando que o século XIX ele vai do ano, né, de 1801 até 1899, né? Então, é um período aí que vai ser um período de muita efervescência. Sai do século XVIII, né, que é visto por muitos historiadores como um dos principais séculos em relação a eventos históricos, né, a revoluções. Por exemplo, a Revolução Francesa acontece no século XVIII, a Revolução Industrial acontece no século XVIII. Então, a gente vai pegar muito do que foi consequência dessas revoluções aí. Então, o século XVIII é muito efervescente, né? É um momento que tem, né, agitações políticas, sociais, econômicas e tudo mais. Então, devido a isso, o século XIX vai, né, vamos dizer assim, que vai receber essa herança e também vai fazer com que haja uma série de movimentos dentro desse processo aí. Então, vai ser muito importante. E vem, né, e culmina com o surgimento da Alemanha enquanto nação e da Itália enquanto nação. Né? Então, eles eram apenas reinos. Então, a gente, né, não falava a Alemanha ou a Itália. Né? Nós tínhamos, por exemplo, onde hoje atua a Alemanha, o principal reino era a Prússia. Onde a Itália, né, era um reino chamado de Piemonte e Sardênia. E aí, inclusive, a gente vai ver que eles vão liderar esse processo. Quem vão ser eles, né? Como a gente fala, vai ser uma classe interessada nessa unificação, né? Uma classe interessada que haja essa união desses reinos, surgindo a Alemanha e surgindo a Itália, né? Então, por quê? Qual o motivo? Qual o objetivo de fazer né, essa unificação, de tornar uma nação só? Nós vamos ver que são objetivos principalmente econômicos, até porque a classe que vai liderar esse processo vai ser a classe burguesa, tanto na Itália quanto na Alemanha, certo? Então, assim, é um conteúdo que eu gosto de dizer assim, é daqueles que a gente, né, é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, porque pouco aparece em questão, né, em relação a vestibulares, Enem, né, e até concurso público, mas assim, a gente tem que saber. Né? Tem a sua importância, não tanto quanto alguns outros conteúdos. Né? Eu muitas vezes me pergunto, por que a gente tem que estudar todo esse processo? Né? A gente sabe que tem que estudar porque realmente, né, é necessário. Há uma necessidade de a gente saber como se dá esse processo histórico e o que leva, né, esse processo histórico, esse fato histórico, na verdade, né, o fato é o que leva ao processo. Então, esse fato histórico vai levar a um processo histórico que a gente vai estar falando mais na frente. Beleza? Colocando aqui para vocês o slide, eu gostaria que alguém me confirmasse se vai estar aparecendo para vocês. Só um minutinho. Apareceu. Apareceu o slide? Né? Então, quando a gente fala da Europa no século, né, XIX, a gente ainda vai ter, né, como eu falei, o resquício né, de um processo. Se vocês observarem esse slide, é do blog da professora Isabel Aguiar. Né? Então, é uma contribuição de uma colega né, de trabalho, então eu vou estar utilizando ele porque ficou bem legal. E, né, a gente tem, dentro do século XIX, uma série de acontecimentos. Como eu falei para vocês, por exemplo, a Revolução Industrial, ela vai, né, iniciar no século XVIII, mas ela tem grande, né, crescimento durante o século XIX, né, como tem aí grandes transformações. Então, uma das grandes transformações que vai acontecer é justamente o quê? O aumento populacional. Então, a população europeia vai aumentar quase que a metade dentro aí, né, desse período do século XIX. Então, vai ser um crescimento muito grande. Né, a gente já pode até ver aí, como está destacado, o medo de faltar alimento. Então, há um crescimento populacional e, né, isso gera uma certa apreensão. Por quê? Porque a população está crescendo, né, numa proporção muito, muito rápida, muito grande. E isso, né, causa esse medo.
Então, o que é que vai, né, acontecer? Vai haver a necessidade de se modificar cada vez mais esse processo de produção, né? Então, a gente vai ter uma mecanização cada vez maior, né? O uso de máquinas vai, né, ser cada vez maior. Por quê? Porque há uma necessidade de se produzir mais em menos tempo, e isso aí a gente já vê nessa, né, quando a gente estuda a questão da Revolução Industrial. O modo de vida das pessoas, né, vai modificar. Então, as pessoas, né, se a gente tinha até esse momento aí uma sociedade que vivia muito no campo, na área rural, o que é que a gente vai ter a partir de agora? A gente vai ter a partir de agora a população se tornando, né, urbana, né? Várias cidades, né, vão começar a ganhar muito mais importância, né? Como, por exemplo, Londres, né? Como Paris, né? Entre outras cidades aí, né, europeias que vão ter destaque. Então, vai haver essa mudança, né, no modo de vida das pessoas. Por quê? Porque eles vão sair, né, da área rural e ir, né, para a área urbana, principalmente por uma necessidade, né? Então, a gente vai ver que quando começa a haver, inclusive, essa mecanização do campo, o uso de máquinas na área rural para se produzir também, né, mais alimentos, há esse medo de que não haja alimento suficiente, então há um processo de mecanização e, consequentemente, as pessoas saem do campo, né, para servir de mão de obra barata lá nas cidades, né? Então, isso vai ser um fato bem interessante aí durante esse processo aí. A gente vai ter, inclusive, né, a origem de algumas teorias, né, nessa época. A gente vai destacar aqui agora a teoria malthusiana, né? Uma teoria que vem de Thomas Malthus, né, um economista inglês. E isso aí, né, eu muitas vezes eu não gosto de estar entrando nessa área, né, porque é uma área que utiliza, inclusive, questões matemáticas, né, e não é muito minha praia. Então, assim, o que é que Malthus afirmava? Que a população ia crescer mais que a produção. Ou seja, a população cresceria mais do que a produção, e isso seria o quê? A grande consequência seria a fome. Então, se tem mais pessoas do que alimentos suficientes para suprir a necessidade, né, dessa pessoa, o que é que nós vamos ter? A fome. Então, essa teoria malthusiana, ela afirmava o quê? Que haveria mais pessoas, né? Ou seja, para a gente simplificar, não haveria alimento suficiente para a quantidade de pessoas que existiria. Então, Malthus, né, traz essa teoria de que haveria esse crescimento, né, populacional, mas não seria acompanhado de um crescimento na produção de alimentos. A consequência seria, né, nada mais nada menos do que a fome, né? Então, as causas seriam a fome. Tranquilo? Então, vocês podem ir parando aí, perguntando, viu? Liga o microfone, porque eu estou vendo só o slide, né, aqui agora também, eu não sei, né, como é que coloca para aparecer aqui a câmera, não conseguia fazer isso aqui. Então, quando tiver dúvida, não escreve não. Eu ligo a câmera e me pergunta, que eu não estou vendo só o slide aí. Então, como eu já acabei de explicar, né, dentro dessa teoria malthusiana, tá aí, ó, as cidades cresciam de forma acelerada, né? Então, cresciam os problemas urbanos. Então, isso seria o quê? Uma questão interessante. Então, Malthus estava preocupado com esse crescimento, né, na questão do crescimento populacional, mas a grande preocupação dele era, né, as cidades, né, iriam crescer justamente por esse crescimento, né, populacional, e não haveria alimento suficiente, né, para a população. Esse crescimento das cidades, né, fugindo já aí da questão da teoria malthusiana, entrando, né, numa questão geral. O que seria, né, como tem aí, o viver nas cidades? Né? Como é que seria isso? Primeira coisa, as cidades cresciam muito rápido. As cidades crescendo rapidamente, não haveria a possibilidade de haver o quê? Uma estruturação tão rápida. Se a gente observar hoje, com tudo que nós temos, né, com toda a aparelhagem, maquinário, né, as tecnologias de ponta, a gente sabe que as cidades, né, em sua maioria, elas não são bem estruturadas, né? Imagine lá no século XIX. Então, ruas sujas, né? E isso era uma questão, né, bem séria, porque gerava, né, grandes problemas, né, doenças, né, inclusive, né, falando de epidemias e tudo mais, que a gente vai tratar também. Então, essa sujeira fazia com que, né,
se desenvolvesse uma série de doenças. A água, né, não era tratada, então, vamos dizer assim, faltava água e essa água ela causou, né, um surto de cólera, né, que era o quê? Era uma diarreia aguda, como a gente tem até aí, né, a descrição ao lado da imagem, né, tá aí, ó, criança com cólera, diarreia aguda, né, pela bactéria Vibrião colérico, que se multiplica no intestino. Então, a cólera, né, ela vai, né, ser muito forte durante o século XIX, inclusive aqui no Brasil a gente vai ter um surto de cólera lá por volta, né, dos anos 90, né, e vai ser, né, uma questão também, né, de calamidade pública. Então, hoje a gente vive um momento muito difícil, né, então eu acho que ninguém imaginaria estar passando o momento que nós estamos passando aqui agora, e isso, né, é algo que não é tão estranho para nós enquanto sociedade, nós enquanto, né, humanos aqui na Terra. Então, aconteceu, está acontecendo e provavelmente irá acontecer aí, né, grandes epidemias que se tornam, inclusive, pandemias. Então, outra coisa era a falta de esgoto sanitário. Então, a rede de esgoto. Então, não tinha rede de esgoto. Isso fazia com que os dejetos humanos fossem, né, muitas vezes jogados em qualquer lugar, né, ou até em rios, né, poluindo os rios, e isso era uma questão bem, né, complicada. Quando fala falta de praças, então não havia, né, um local, por exemplo, de entretenimento. As pessoas muitas vezes, né, viviam simplesmente para trabalhar. Elas não viviam, elas sobreviviam. Elas trabalhavam muito, né, e ganhavam muito pouco, então havia essa necessidade de trabalhar muito, até porque não havia leis trabalhistas ainda nesse momento. Então, muitas doenças respiratórias, olha o que a gente está falando aqui, doença respiratória, né? Então, a gente vai lembrar aqui do Covid-19, que também é uma doença que atinge nosso sistema respiratório. Então, vamos ter, né, aí, ó, epidemias de cólera e a febre tifoide também. Então, veja que o século XIX é marcado, né, por duas epidemias muito grandes, a cólera, né, e a febre tifoide. Voltando aqui para nossa tela, que eu não sei como é que faz. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me confirmar aí? Sim. Então, obrigado. Sim. Beleza, então. Porque, como eu disse, né, eu tô aprendendo aqui Então, bora seguir aqui, né? Qualquer coisa, me avisem, por favor. Inclusive, né, eu estou com o celular aqui. Qualquer coisa, é só mandar um recado, porque esses dias, né, eu dei aula para as paredes, porque a internet caiu e eu não vi. Seguindo, o que é que nós vamos ter? Veja, associações de operários. As cidades crescem, o número de pessoas cresce nas cidades, trabalhadores, né, vão começar a se sentirem, vamos dizer assim, que explorados, se sentirem, né, deixados, né, vamos dizer assim, não vão ter o reconhecimento devido. Se a gente observar que nós estamos em 2020 e algumas leis trabalhistas não beneficiam o trabalhador, apesar de ser leis trabalhistas, né, beneficia geralmente quem é o dono, né, aquele que é o dono dos meios de produção, que a gente chama de burguês, né, a burguesia, que são, né, os donos das máquinas. Imagine, né, lá no século XIX. Então, a gente está ainda, né, no início desse processo de revolução industrial. E aí, o que é que os trabalhadores começam a fazer? Começam a se organizar, começam a se, né, articular para poder lutar por melhores condições de trabalho. Então, como tem no primeiro ponto aí, ó, lutavam por melhores condições de trabalho. Então, vai ser né, um grande, né, movimento dentro da Europa. Então, surgem aí, né, os primeiros partidos políticos, né, surgem aí os sindicatos, né, a gente hoje tem, né, uma série de sindicatos, praticamente toda a área, né, trabalhista tem um sindicato, ou associações. Então, nós vamos ter o quê? Os trabalhadores lutando por direitos políticos, os trabalhadores lutando por leis que protegessem eles, inclusive, né, como trabalhadores. Então, eles não tinham nenhuma lei que o protegesse,
né? Por exemplo, que determinasse uma jornada de trabalho, que determinasse, né, um salário mínimo, que não existia isso. Então, nós vamos ter justamente essa questão aí. Outra questão é o surgimento de, né, a gente chama de pensamento. Né? Então, os movimentos, né, do século XIX. Então, a forma de pensar. Como é que vai ser esses movimentos? O que nós vamos ter de movimentos? Como tem de destaque aí, nós vamos ter o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. Né? Então, 3 movimentos, né, dentro desse processo, né, do século XIX aí. Bastante importante a gente entender, inclusive para, né, entender o momento que a gente vive. Liberalismo. Né? O que é o liberalismo? O que é o socialismo? O que é o anarquismo? A gente fala muito hoje em liberalismo, a gente fala muito hoje em comunismo. Mas o que seria, né? Inclusive, né, uma grande questão que depois eu vou falar com vocês, essa diferença. O que é o socialismo e o que é o comunismo? Né? Muitos não sabem diferenciar. Né? Então, a gente vai estar tratando disso aqui agora. Vamos falar do liberalismo. Né? Então, o liberalismo ele vai surgir como? A partir do iluminismo. Então, o iluminismo é um movimento que acontece, né, que é muito forte, surge na Inglaterra, ganha fama na França, né, e tem um dos carros-chefes justamente a defesa do liberalismo. A gente sabe que o iluminismo ele defendia a divisão do poder em 3, né, Montesquieu, o barão de Montesquieu defendia essa questão de dividir o poder em 3, para que não houvesse um poder único e absoluto, né, no caso nas mãos do rei. Então havia uma tripartição do poder executivo, legislativo e judiciário. Então, uma questão bem interessante é essa divisão do poder, que inclusive a gente usa até hoje. O direito à vida, que é o que a gente chama hoje de direito inalienável, né? Uma coisa que não pode ser tirada de você, que é algo inalienável que não é tirado, né, de você de forma alguma. Então, defender o direito à vida, o direito à propriedade privada. Veja, propriedade privada. O iluminismo é um movimento, né, que defende a burguesia também, né, principalmente a burguesia. Então, hoje a gente usa, né, depois passou a ser utilizado, né, por as classes mais abastadas, pelas classes mais inferiores, mas, né, o iluminismo, quando fala, né, propriedade privada, quem é o dono da propriedade privada? Então, são poucas pessoas. E, né, são teorias que surgem para garantir essa propriedade, para justificar, vamos dizer assim, com que, né, poucas pessoas tenham muitas terras, por exemplo. Uma questão interessante é a liberdade de expressão. Né? Então, a gente poder se expressar livremente. A gente sabe que, né, até determinado ponto, a igreja queria que todo mundo pensasse por igual, né? Que não houvesse um pensamento individualizado, que fosse um pensamento coletivo. A gente vai ter um pouco de mudança, né, nessa forma de pensar a partir do Renascimento, lá no século XVI, e vem ganhando proporções. E a gente sabe que hoje, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de expressão, mesmo que muitos ainda tentem, né, barrar principalmente a imprensa. A gente sabe que alguns grupos, né, não defendem essa liberdade de expressão, coisa que deve acontecer, né, e jamais deve ser interrompida. A não intervenção do Estado na economia seria o quê? O Estado não pode interferir na economia de que maneira? Por exemplo, determinando preços, ou determinando qual produto pode ser produzido e por quem. A gente sabe que isso acontecia lá, né, na Europa do absolutismo, né, principalmente baseado no mercantilismo, que era uma prática econômica que os reis absolutistas colocavam em prática. Defendia o livre comércio, então, obviamente, não há uma intervenção do Estado na economia, então pode haver um livre comércio, a livre concorrência, que é isso que faz com que os preços, né, caiam. Então, o Estado não poderia interferir, como está aí, ó, o Estado não deveria intervir entre patrão e empregado. Como assim? O patrão e o empregado, eles próprios estabeleceriam, né, um acordo. Então, eles mesmos estabeleceriam esse acordo. Como? Através da negociação. A gente sabe que muitas vezes não acontece assim. E aí é onde surgem os movimentos grevistas também, as lutas operárias, né, certo? Então, a gente tem, quando a gente fala do liberalismo, né, então a liberdade, a defesa da liberdade, principalmente uma liberdade econômica, mas entra aí também a liberdade política, entra aí também a liberdade, né, de expressão. Então, tudo isso, né, faz parte do liberalismo. O próprio nome já diz, né? Liberalismo, liberdade, certo?
Vamos ter a origem do socialismo. O que significa o socialismo? Né? O socialismo ele vai ficar famoso no nome de, né, com Karl Marx, mas ele vai surgir antes de Marx. E nós vamos ter, inicialmente, chamado socialismo utópico. Né? O que seria esse socialismo utópico? Uma utopia, um sonho. Eu gosto de dizer que é algo que não vai acontecer. Né? Quando a gente fala, isso é uma utopia, realmente é um sonho. Né? E, nesse caso, é um sonho que não será realizado, apesar de muitos idealizarem. Qual era o objetivo do socialismo utópico? Né? Charles Fourier e Robert Owen, né? A gente tem a imagem deles aí, eles vão ser, né, os precursores, né? Eles vão iniciar esse socialismo utópico. Eles pensavam que haveria uma forma de acabar com as desigualdades, né? A existência entre rico e pobre. Então, a gente não pode, né, estar falando né, nessa questão de igualdade se eu sei que tem diferença entre rico e pobre. Então, já, né, não há uma igualdade. Isso é óbvio. Né? A partir do momento que o homem passou um traço no chão, marcou aquela área ali, diz que é dele, começa essa questão dessa desigualdade. Porque mesmo que todo mundo tivesse a mesma quantidade de terra, haveria aquela terra que produziria mais. Então, consequentemente, se a terra produz mais, o dono daquela terra fica mais rico do que aquela que produz menos, né? Então, o socialismo utópico surge, né, quando, né, a gente tem aí o quê? O desenvolvimento do capitalismo. Então, eles queriam, né, fazer uma transformação dentro da sociedade capitalista para que se tornasse uma sociedade igualitária. Não vamos ter isso. Né? Charles Fourier, por exemplo, se vocês observarem aí embaixo da imagem dele, ele criticava o individualismo, né? A sociedade ideal seria organizada em falancérios. O que seriam esses falancérios? É como se fosse, né, áreas onde todos iriam viver em comum. Né? Então, vamos imaginar um local, né, por exemplo, uma fábrica, algo do tipo, onde todos teriam direitos iguais, todos, né, desempenhariam sua função, né, mas recebendo, vamos dizer assim, por igual. Por isso, socialismo utópico. Sempre vamos ter, por exemplo, dentro de determinada uma fábrica, vamos pegar uma fábrica, por exemplo, aquele que desenvolve uma função mais trabalhosa, vamos dizer assim, do que a de outro. Por lógica, né, por questão de lógica, a gente sabe que quem trabalha mais, quem tem mais trabalho, obviamente vai querer receber mais. Então, nunca vamos ter essa questão dessa igualdade aí. Né? Pelo menos é muito, né, improvável. Robert Owen, né, defendia o quê? Que a cooperação era, né, serviria para atingir a felicidade. Daí, né, hoje a gente tem, por exemplo, cooperativas. Então, a gente, né, pode formar uma cooperativa dos produtores de cebola da região de Irecê. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer porque os caras ganham dinheiro, né, cada um de forma individual. Mas poderia haver uma cooperativa para se estabelecer o que, né, qual o tipo de cebola lá para plantar, né, ou algo do tipo assim, ou até estabelecer preços e tudo mais. Então, né, simplificando o socialismo utópico, era um movimento, né, uma teoria, né, do lado do século XIX, que tinha por objetivo acabar com as desigualdades sociais, tendo destaque Charles Fourier e Robert Owen. Está aqui o que seriam esses falancérios, né? Vamos falar aqui numa questão, né, mais prática da coisa. Comunidades com cerca de 1.800 pessoas, onde cada um trabalhava com o que desejasse. E o fruto do trabalho seria dividido com quem precisasse. Agora imaginem, por isso essa utopia. Eu gosto de fazer tal coisa, vou fazer. Mas tudo o que a gente produzir vai ser dividido entre todos. Então, vai inclusive, né, se multiplicar esses falancérios, mas, né, vai ser algo que mais na frente vai acabar, né, não dando certo, porque a gente sabe, né, que o ser humano ele é um pouquinho egoísta, né, e isso, né, acabou atrapalhando isso aí. Aí vem o socialismo científico, que é o mais conhecido. Tá? Então, fiquem atentos ao socialismo científico. Aí sim, né, é um fato mais provável de vocês precisarem, né, lá na frente. Né? Então, assim, socialismo científico, os dois grandes nomes, Karl Marx
né? Daí a gente chama, né, inclusive, o marxismo, e Friedrich Engels. Né? Então, Marx e Engels, eles vão, né, como diz aí, estudar, apoiar-se, né? Eles vão ter como base aí o quê? Né? Os estudos da filosofia, da história e da economia. Em 1848, eles vão publicar o chamado Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista, né, até hoje, né, muito famoso, é muito lido, é difundido. Né, se você entrar na faculdade, por exemplo, a área de humanas, né, você vai ver muito, vai ler muito, né, sobre o Manifesto Comunista. Então, como seria, né, esse socialismo científico? Os trabalhadores iriam se rebelar, se revoltar, né? Então eles defendiam a luta de classe, um choque de classe, burguesia contra proletariado. Na verdade, o proletariado se voltaria contra a burguesia para levar uma revolução e aí, né, se estabeleceu o que seria chamado de ditadura do proletariado. E aí acabaria as desigualdades. Então, veja, o que é que o socialismo, né, de Marx e Engels propõe? Uma luta de classe. Né? Os trabalhadores do mundo se revoltariam, se rebelariam, fariam uma revolução para que, a partir dessa revolução, se estabelecesse uma ditadura do proletariado. E aí acabaria com as desigualdades. Então, aí a grande diferença entre socialismo e comunismo. O socialismo seria o caminho para chegar ao comunismo. Eu gosto de dizer que o socialismo é a teoria e o comunismo é a prática, né? Não é bem assim, na verdade. Mas o socialismo, né, levaria ao comunismo. Então, comunismo em comum, né? Então, acabou a sociedade, né, dividida em classes. Então, vai ser, né, interessante aí. Então, galera, outra obra de Marx, como está destacada aí, é o Capital, né, que critica o capitalismo, prevê crises, né? E essa mais-valia. A mais-valia é aquilo, né, que, vamos dizer assim, que sobra e que poderia ser dividido, né, por igual para quem trabalha, mas fica com, né, o dono dos meios de produção. Mas, né, o que eu quero que vocês saibam aí, que vocês fiquem atentos, é justamente na questão de o socialismo científico ter, né, Marx e Engels como destaque, defender a luta de classes, né, defender a ditadura do proletariado e, né, o socialismo seria o caminho para chegar ao comunismo. Tranquilo? Então, voltando aqui para a gente, né? Por hoje, a gente vai ficar com essas teorias aí. Então, assim, é um conteúdo que é bem interessante quando a gente entra nesse ponto de liberalismo, de socialismo. Faltou falar do anarquismo, mas, né, o tempo aqui é meio complicado, né? Então é limitado, infelizmente, né? Então, assim, a gente vai, eu não sei, né, se tem como ver quanto tempo eu tenho, né? Se alguém souber me informar, né, se tem como ver, eu não tenho, né, conhecimento. Apareceu um aviso na tela, professor, de que a reunião não teria mais limite de tempo. Então por isso que eu também até estou encerrando por isso aqui, porque diz, né, que eu tinha 10 minutos, isso já tem um tempinho. Então, mas mesmo assim, a gente ainda vai ter uma aula na quinta-feira, e aí na quinta-feira a gente conclui essa primeira parte, né, fala do anarquismo, e aí a gente entra na unificação da Itália e da Alemanha. Eu gostaria que vocês dessem uma lida, né, no capítulo já, né, então, né, dessem uma lida para a gente poder, né, já ficar por dentro do conteúdo, até para vocês trazerem dúvidas, né, até para vocês estarem fazendo perguntas também em relação a esse conteúdo. Então, assim, não vamos, né, nos acomodar nesse momento. A gente sabe que é um momento, né, bem complicado, mas ano que vem, né, a gente está aí, né, com fé em Deus, de boa, né? Eu estou falando ano que vem, gente, porque vocês vão ser terceira série, calma. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar desse jeito aí até o ano que vem. Não sei, espero que não, né? Mas, por enquanto, a coisa não é muito animadora. Rapidinho, eu gostaria que vocês ligassem o microfone, né? E aí eu vou chamando,
né, quem eu for chamando, se quiser, né, já pode ir sair. Então, um beijão para todos, né? Um abraço. Eu vou fazer uma chamada rapidão aqui, só para a gente, né? Que a gente vai estar registrando essas aulas de forma normal. A Lana está aí, né? Ana Luísa. Está aqui. Caio. Tô. Christian. Daniele. Presente. Diego. Presente. Diogo. Opa. Opa. Eduardo Gama. Oi. Eduardo Machado. Também. Érica. Presente. Gutenberg. Opa. Opa. Jalisson. Jamile. Jonatas. Presente. Kevin. Lácio. Tá aqui. Inclusive, vou começar a encher o saco de vocês precisam aparecerem nas aulas, viu? Mostrar a cara mesmo, certo? Vocês vão ver. Lara Raniele. Tô aqui. Larissa. Lucas Marques. Patrick Anthony. Presente. Pedro Dylan. Pedro Henrique. Sandriele. Raquel. Presente. Toca uma música aí, Raquel. Sérgio. Thalisson. Tauan. Presente. Tiago. E Presente. Vitória. Presente. Eu fiquei se chamar alguém? Não, né? Então, galerinha, é isso. Até quinta-feira. Um beijão para todo mundo. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.